Capítulo 3 Emoções e Perdão. Subtítulo: 70 vezes 7. No tempo de Jesus, a lei judaica especificava que era desnecessário perdoar alguém mais de 3 vezes, citando Amós 1, versículos 3 ao 13. Nesta passagem particular da Escritura, Deus perdoou os inimigos de Israel 3 vezes e depois os puniu. Pedro, desejando parecer especialmente benevolente, perguntou a Jesus se ele deveria perdoar até 7 vezes. Jesus respondeu dizendo que ele deveria perdoar 70 vezes 7. Ver Mateus 18, versículos 21 e 22. Com isso, Jesus não pretendia literalmente aumentar a contagem numérica de 3 para 490, que é um número além da contagem para todos os fins práticos de qualquer maneira. Ele estava dizendo que devemos perdoar todas as vezes que formos feridos ou ofendidos. Devemos perdoar e continuar perdoando. De acordo com a Bíblia, o perdão deve ser uma parte regular de nossa vida, porque o Espírito Santo é um Espírito perdoador. Deus não nos diria para fazer algo que Ele não nos deu a graça de fazer, de realizar. Graça é a presença pessoal de Cristo, vivendo sua vida por meio de nós. O que não podemos fazer, Jesus pode e fará. Portanto, o Senhor nos deu a capacidade de perdoar. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículos 7 ao 9. Depois que Jesus respondeu à pergunta de Pedro sobre o perdão, ele contou uma parábola sobre o reino dos céus e o perdão. Ver Mateus 18, versículos 23 ao 35. Um rei apagou a dívida de um servo que lhe devia uma soma de dinheiro impossivelmente grande. No entanto, o mesmo servo se virou e sufocou um homem que lhe devia apenas alguns dólares e o jogou na prisão. Quando o rei descobriu o que seu servo tinha feito, ele ficou irado e jogou o servo na prisão e o entregou aos algozes. Jesus morreu por nós e nos perdoou uma dívida que não podíamos pagar. À luz de sua bondade, Jesus nos instruiu a sermos perdoadores também. Deus não nos joga em uma prisão real quando somos desobedientes, mas a falta de perdão se torna uma prisão de nossa própria criação e nos abrimos para o tormento demoníaco opressor. Além disso, quando não temos perdão para com alguém, essa pessoa tem controle emocional sobre nós. Estamos presos por nossa própria falta de perdão. Somente o perdão nos liberta. Subtítulo: Uma questão do coração. O perdão não é um consentimento mental ou dizer as palavras "eu perdoo". O perdão é uma questão de coração. Nosso coração, ou o ser mais íntimo, é a sede de nossas emoções
e o centro da influência divina. De acordo com a Bíblia, nosso coração espiritual e emocional não reside em nosso peito, a localização de nosso coração físico, mas na região da barriga e em nosso intestino. Em João 7,38, Jesus se refere ao coração pela palavra ventre, no original grego. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre correrão rios de água viva. Nosso espírito nos enche da cabeça aos pés, é claro, mas o epicentro da atividade espiritual e emocional está no intestino. Às vezes, as pessoas dizem que sentem um frio na barriga quando estão felizes. Trauma emocional foi descrito como uma sensação de chute no estômago. As crianças pequenas podem ter dores de barriga quando estão emocionalmente perturbadas. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, palavras como barriga ou intestinos são regularmente traduzidas como coração em inglês. A palavra grega para a barriga é koilia, significando toda a barriga, a cavidade abdominal, os intestinos, ou também pode se referir ao útero. Geralmente denota o eu interior, o centro das emoções, vontade, consciência e é frequentemente traduzido como coração. No Antigo Testamento, as palavras hebraicas mais comumente traduzidas como coração em inglês são lev e levav, que significam essencialmente a mesma coisa. As palavras de um falador são como feridas e descem até as partes mais íntimas do ventre. Provérbios 18, versículo 8. Splagkinol é outra palavra grega comumente traduzida como coração, referindo-se às partes internas, coração, compaixão, afeições ou a sede das emoções. Muitos escritores gregos de Esquilo, de 525 a 456 a.C. em diante, consideravam as entranhas o centro das paixões mais violentas, como a raiva e o amor. No entanto, os hebreus consideravam as entranhas como a sede de afeições mais ternas, particularmente bondade, benevolência e compaixão. Mas quem, tendo bens deste mundo e vê que seu irmão precisa e fecha suas entranhas de compaixão dele, como habita o amor de Deus nele? 1 João 3, versículo 17. A porta do coração é a vontade e está localizada no ventre. A Escritura nos diz que a porta do coração pode abrir ou fechar. Jesus diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele. Durante uma circunstância difícil ou provação da vida, você já experimentou uma profunda certeza de que Deus estava no controle e você podia confiar nele? A maioria dos cristãos pode testemunhar sobre as vezes em que colocaram eventos perturbadores nas mãos de Deus e experimentaram paz interior em meio ao caos. Quer tenham percebido ou não na época, eles renderam sua vontade a Deus e Ele assumiu. Eles entraram no descanso de Deus. Quando descansamos, Deus trabalha. Se nos esforçarmos com nossa própria força de vontade, amarramos as mãos de Deus.
Infelizmente, muitos crentes vivem em um alto grau de ansiedade e falham em desfrutar da paz de Deus de forma consistente, pois aquele que entrou em seu descanso também cessou suas obras, como Deus fez com as suas. Hebreus 4, versículo 10. Uma das lições mais importantes para os seguidores de Jesus aprenderem é como submeter nossa vontade a Deus. Render nossos corações ao Senhor instantaneamente nos conecta a Cristo interiormente e profundamente. Quando cedemos, relaxamos e nos rendemos a Deus. Quanto mais nos rendemos, mais sentimos a presença de Deus. Nós diminuímos e Deus cresce. Ver João 3, versículo 30. Diminuímos nossa atividade obstinada e a presença de Deus aumenta. Quando rendemos nossa vontade à vontade de Deus, Deus opera em nós e por nosso intermédio. É Deus quem está trabalhando em você, tanto o querer como o efetuar. Filipenses 2, versículo 13. Subtítulo: Prática. Feche os olhos e ore, nos submetendo ao Espírito Santo. Agora, coloque a mão na barriga para lembrá-lo de se concentrar em Cristo em você. Quando você muda seu foco dos pensamentos em sua mente para Cristo interior, essa consciência automaticamente significa que você fez uma conexão de espírito a espírito com Deus. Renda-se ou relaxe ainda mais. A paz é suave e sutil, na maioria das vezes. Então não espere raios. Você está tocando a presença do Senhor agora. Agora, pense em algo que você é grato a Deus por fazer em sua vida. Um sentimento de alegria geralmente acompanha a gratidão. Esse é o fruto do Espírito. A próxima vez que você estiver em um culto de adoração e sentir a unção na sala, ela não caiu do céu. É o produto do amor a Deus, liberado do coração daqueles que o adoram. Aleluia. Subtítulo: Distância é uma decepção. A distância é um engano. Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. No momento da salvação, abrimos o nosso coração e o recebemos pelo seu Espírito. Após a salvação, tocamos sua presença toda vez que abrimos os nossos corações e o incluímos em nossa vida diária. Infelizmente, muitos cristãos vivem mais em suas cabeças do que em seus corações. Usamos o termo cair ou descer para significar sair da sua cabeça, mente, e ir a Cristo em seu coração, no seu ventre. Assim que a maioria dos cristãos fecha os olhos e ora, estejam eles cientes ou não, eles automaticamente focam em Cristo interior. É como jogar um balde em um poço. Provérbios 20, versículo 5, na Bíblia Amplificada, que diz:
O conselho no coração do homem é como a água em um poço fundo. Em João 15:5, Jesus nos diz para permanecer nele. Permanecemos abrindo a porta do nosso coração, rendendo-nos a Cristo interiormente e mantendo a conexão aberta. Sabemos que estamos permanecendo quando sentimos a paz de sua presença. Jesus é o príncipe da paz. Quando Jesus está governando, sua paz é manifestada. Assim que nos abaixamos e cedemos, sentimos sua paz. A paz que sentimos na presença de Deus está acessível o tempo todo. Jesus nos deu sua própria paz sobrenatural como um presente. Sua paz não é apenas calma ou ausência de conflito. Sua paz está cheia de poder. Jesus nos promete: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá, eu dou a você. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. João 14:27. O mesmo príncipe da paz que assumiu a autoridade sobre uma tempestade no mar da Galileia, também tem autoridade sobre as tempestades em nossas vidas. Como Romanos 16:20 nos assegura, o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo de seus pés. Paz é viver na presença do príncipe da paz, pois ele mesmo é a nossa paz. Efésios 2, versículo 14. No momento da salvação, recebemos o perdão e sentimos a paz de Deus pela primeira vez. Para manter uma caminhada no Espírito, aplicamos o perdão sempre que perdemos nossa paz. Ver Colossenses 2, versículo 6. O perdão nos liberta e, ao mesmo tempo, liberamos os perpetradores nas mãos de Deus. A palavra de Deus nos manda perdoar, então não é opcional. Se parte de você quer perdoar e parte não, concorde com a parte que deseja perdoar. O verdadeiro você, a nova criação você, sempre concorda com Deus e com sua palavra. O perdão não é liberar alguém da responsabilidade, ser um capacho ou esquecer. O perdão não é reconciliar-se incondicionalmente com uma pessoa e ao mesmo tempo deixar de estabelecer limites apropriados. Por exemplo, somos ordenados a perdoar um ladrão, mas não temos que dar a ele a chave da nossa porta. Subtítulo: Cristo, o Perdoador. O próprio Cristo Perdoador perdoa através de nós. Então, não tentamos perdoar. Nos rendemos a Ele e permitimos que Jesus faça todo o trabalho. O apóstolo Paulo escreveu: não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Isso sugere que também não sou mais eu quem ama, nem eu quem perdoa. Cristo perdoa por meio de nós e ama por meio de nós. Cristo em nós e através de nós. Permitimos que Cristo perdoador e interior faça todo o trabalho. Não tentamos perdoar. Tentar é um produto de nossa própria força de vontade. Simplesmente rendemos nossa vontade e permitimos que Cristo perdoe. O perdão deve incluir a mente, a vontade e as emoções. Nossa mente se lembra, nossa vontade abre a porta de nosso coração
para que Jesus possa trabalhar, e nossas emoções são canais que permitem que o perdão flua. Até que as emoções tenham sido impactadas, o perdão está incompleto. O perdão lava as emoções negativas e nos leva de volta ao lugar da paz. É tão instantâneo quanto quando fomos salvos. Quando você foi salvo, quanto tempo demorou para receber o perdão? Não demorou dias ou horas. Você abriu seu coração e o perdão foi imediatamente seu. Por que o perdão deveria ser diferente depois que temos Cristo, o perdoador, vivendo em nossos corações? Foi fácil para ele, mas agora é difícil? Claro que não. O perdão segue em 3 direções: em direção a Deus, a si mesmo e aos outros. Às vezes precisamos perdoar em 2 ou até 3 direções. Em caso de dúvida, perdoe. Você não pode amar ou perdoar demais. Perdoar a Deus. Deus não fez nada de errado, mas as pessoas ficam com raiva dele mesmo assim. Às vezes as pessoas se sentem magoadas porque Deus não fez o que elas queriam que ele fizesse. Ou ficam com raiva porque Deus não impediu que algo acontecesse. Perdoar a Deus acerta nosso coração ao liberar nossos julgamentos contra ele. E perdoar eu mesmo. Se estivermos com raiva, desapontados ou com vergonha de nós mesmos, precisamos receber perdão por nos julgarmos com tanta severidade. Frequentemente, as pessoas são muito mais duras consigo mesmas do que com as outras. E perdoar a outros. Libere perdão para outras pessoas. Isso nos liberta. Subtítulo: Como perdoar? As etapas do perdão não são um método que inventamos. Eles são uma descrição de como eu, Denis, observando o Espírito Santo trabalhando em mim e em nossa própria vida e na vida de milhares de outras pessoas com quem oramos. Jane e eu nos consideramos facilitadores que simplesmente seguem o que o Espírito Santo está fazendo. É tudo uma questão de apontar para os cristãos a Cristo interiormente para que Ele possa trabalhar neles. Alguns anos depois de começarmos a desenvolver materiais didáticos, Jane pediu ao Senhor que lhe mostrasse uma maneira mais simples de ensinar outras pessoas. Ele deu a ela as palavras: primeiro, pensamento, sinta, perdoe. É mais fácil lembrar 3 palavras do que meia página de explicação. Isso provou ser muito mais simples para as pessoas se lembrarem. Feche seus olhos e ore. Você pode colocar a mão na barriga para lembrá-lo de estar ciente de Cristo dentro de você. Estamos pedindo ao Senhor que traga à nossa mente qualquer coisa que precise de cura em nosso coração. Prática. Com a ajuda do Espírito Santo, o perdão primeiro. Qual é a primeira pessoa ou situação que vem à mente? Uma imagem ou memória? Sentir. Sinta a sensação. Permita-se sentir. Que emoção você sente quando imagina essa pessoa ou situação? Cada pensamento tem uma emoção correspondente. E perdoe. Renda-se a Cristo,
o perdoador interior, e permita que um rio de perdão flua da barriga até que a emoção mude para a paz. Se você está se perdoando, receba o perdão de Cristo em você, agora. Se você está chateado com outra pessoa, permita que o perdão flua para ela, agora. Se você está zangado ou desapontado com Deus, perdoe-o. Na maioria dos casos, precisamos apenas das 3 primeiras etapas do perdão. Primeiro, pensamento: sentir e perdoar. Ocasionalmente, em talvez uma das 30 ou 40 curas emocionais, uma ou ambas as etapas adicionais a seguir podem ser necessárias para completar o trabalho. Fato: depois de perdoar e obter a paz, se houver uma mentira, renuncie à mentira em voz alta. Em seguida, peça ao Senhor a verdade, um fato bíblico, e receba. As mentiras sempre aparecem na hora da ferida emocional. Quando perdoamos e obtemos a paz, estamos no lugar de poder com a autoridade espiritual para desalojar a mentira. Somente o que Deus diz é realidade ou fato. A evidência histórica não é necessariamente realidade. Preencha-se. Perdoe primeiro. Libere as demandas sobre as pessoas para lhe darem o que você precisa. Terceiro, receba o enchimento de Cristo dentro de você. Quando perdoamos e obtemos a paz, a libertação geralmente é automática. Sempre lide com a emoção primeiro. Emoções negativas cedem terreno ao inimigo. Quando Jesus substitui uma emoção desagradável pelo fruto sobrenatural do Espírito, temos poder espiritual para resistir aos espíritos malignos. Não podemos deixar de lidar com nossas emoções e esperar uma libertação duradoura, porque qualquer emoção negativa dá permissão à atividade demoníaca para nos oprimir. Subtítulo: Prática: Autolibertação. Se você está preocupado se precisa de libertação, feche os olhos e ore. Se você sentir paz e nenhuma área em particular vier à mente, isso é bom. Devemos deixar a paz de Deus governar nossa vida. Se uma determinada pessoa ou situação se destacar, sinta o sentimento em suas entranhas. Comece com o perdão até obter paz. Se você abrir uma porta para o tormento do pecado, imagine o pecado. Sinta a emoção negativa em sua barriga e receba perdão até que ela mude para a paz. Se outra pessoa estiver envolvida, perdoe a pessoa também. Agora, entregue-se e receba o arrependimento como um presente. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Romanos 2, versículo 4. Subtítulo: Maus pensamentos. Se você ainda sentir pressão externa ou pressão depois de ter paz em seu coração, entregue-se a Cristo, o libertador que está em você, e dê as boas-vindas a Ele para se levantar dentro de você e expulsar
qualquer carona religiosa. Continue a ceder a ele até sentir a pressão na atmosfera aumentar. Se renda. Assim que a opressão acabar, fique na paz de Deus. O inimigo não pode tocar no fruto do Espírito. Se você acidentalmente perder a sua paz, receba o perdão e sentirá a paz novamente. Subtítulo: Pecado geracional. Se você está preocupado com um pecado específico que ocorre em sua linhagem familiar e acredita que pode ter cedido a ele, não precisa adivinhar. Feche os olhos e entre em atitude de oração. Peça ao Senhor para lhe mostrar onde tudo começou em sua vida. Ao ver uma pessoa ou situação, sinta o sentimento de apego. Receba o perdão por receber algo que Deus não lhe deu. Permita que um rio de perdão flua de Cristo para a pessoa. Em seguida, libere o perdão de volta por meio de sua linhagem familiar aos antepassados que se abriram para esse espírito. Pecado geracional, tanto as maldições quanto as bênçãos geracionais, são transmitidas às linhas familiares. Os espíritos familiares pedem carona ao comportamento pecaminoso e o perpetuam por várias gerações. Um pecado geracional deve ter um ponto de entrada específico antes de entrar em vigor na vida de um indivíduo. Lembre-se de que o pecado geracional só começa a operar depois que cedemos a ele em algum momento de nossa vida, geralmente na infância. Se você acredita que algum tipo de pecado geracional está operando em sua vida, peça a Deus a revelação. Você não precisa tentar descobrir isso sozinho. Se for um problema para você, o Senhor é fiel para mostrar onde tudo começou em sua vida. Ore de acordo com as diretrizes da sessão prática. Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.